Nível do Guaíba baixa para 5,08 metros, mas chuvas previstas para os próximos dias podem atrasar o recuo das águas. E você vai ver também. Após a invasão das águas, onda de violência invade o estado gaúcho. Força Nacional e policiais temporários são enviados para a região. Uma rodovia que ficou alagada pelas chuvas vira pista de pouso do bem para a chegada de doações. Com redução de demanda, a AstraZeneca encerra a produção e distribuição da vacina contra a Covid no mundo todo. Susto na Turquia. Avião arrasta fuselagem na pista após problema com trem de pouso no aeroporto de Istambul. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Vem comigo. Em 24 horas, o nível do Guaíba, no Rio Grande do Sul, baixou 20 centímetros e registrou hoje o menor patamar desde a tarde de sábado. Apesar disso, a água ainda avança pelas ruas de Porto Alegre. Trazendo agora um balanço dessa tragédia, chegou a 100 o número de mortos pelas chuvas no estado gaúcho e 128 pessoas seguem desaparecidas. 417 municípios foram prejudicados e mais de 1.400.000 moradores foram afetados pelas chuvas. Vamos ver. A medição do nível do Rio Guaíba, realizada na manhã desta quarta-feira pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, registrou 5,08 metros, o menor patamar desde sábado, quando a marcação foi de 5,16 metros. Mesmo com a redução, o Guaíba segue mais de 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros em consequência dos temporais que atingem o estado. A água segue avançando em ruas da capital. Isso por causa do desligamento de algumas casas de bombas que ainda estavam em operação. Com isso, locais que estavam protegidos acabam sendo inundados também. De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o Guaíba deve levar ao menos 30 dias para voltar ao nível abaixo dos 3 metros. Na enchente histórica de 1941, foram 32 dias. O levantamento da Operação Taquari 2 apontou que 414 municípios foram atingidos pelas cheias e 61 rodovias seguem com bloqueios, dificultando o acesso. Já foram resgatadas mais de 56 mil pessoas e 5.200 animais das áreas afetadas. Bom, a situação no Rio Grande do Sul é muito preocupante. Sabemos que qualquer gota que cair a mais representa um grande risco. É aquela história do copo cheio. Se colocar mais água, transborda. E é exatamente esse o alerta de várias instituições. INMET, Climatempo, Metsul, todos anunciam a chegada de uma frente fria que, além de trazer volumes consideráveis de chuva, acima dos 100 milímetros, ventos de até 100 km por hora, anunciam também a queda da temperatura. Então, para a gente entender onde e como um ciclone extratropical que se forma próximo à costa da Argentina pode interferir no cenário já de guerra do Rio Grande do Sul, olhamos para a previsão do tempo na nossa entrevista de hoje. Recebemos agora a doutora Natália Pereira, que é meteorologista e diretora executiva da Catavento. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Daniela. Doutora, agradeço demais a sua disponibilidade em dar para a gente essa entrevista. As previsões apontam para o início das chuvas no fim da manhã dessa quarta-feira. Gostaria que você explicasse para a gente que fenômeno é esse que acontece na Argentina, mas que deve ter bastante impacto no Rio Grande do Sul. Quais as regiões que merecem aí bastante atenção e que você trouxesse para a gente também o seu relato. Afinal, você é de Rio Grande, região que fica em Rio Grande do Sul. Gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a sua vivência durante esses dias. E essa é uma região, doutora, que fica no sul do Rio Grande do Sul? Isso. Infelizmente, a gente tem uma condição de previsão meteorológica que não é favorável neste momento. Todo o Rio Grande do Sul, a linha do litoral principalmente, tanto da região do Vale do Taquari, região metropolitana, e a região sul, todas as regiões que cercam a Lagoa dos Patos, elas continuam em atenção. Essas regiões elas seguem ainda muito inundadas e a gente tem previsão de mais chuva para todo o estado ao longo dessa quarta,
quinta e sexta-feira. Aqui no sul do estado, o nosso problema principal não são as precipitações. Nós tivemos volumes acentuados hoje pela manhã. O tempo melhora aqui, né? Nós não temos previsão de chuva para hoje e para amanhã. No entanto, aqui em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é o final da Lagoa dos Patos e é o local de encontro, né, da água doce com o oceano na região da Barra. Então, toda essa água que está desaguando, né, ela está vindo, né, por uma questão geológica da lagoa, ela deságua aqui na cidade. Então, regiões próximas, né, da cidade de São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande, serão bastante afetadas. Hoje, nesse momento, nós temos uma área já bastante inundada na cidade aqui, as regiões de Pelotas, São Lourenço também, né? E essa água está recém agora que está começando a chegar, tá? Hoje a gente está com a presença do vento sul, que faz com que essa água fique represada ainda dentro do estuário, né? Fazendo com que a água entre continente adentro, né? Inundando mais regiões, né? Nós aqui da Catavento estamos em segurança, né? Estamos no centro da cidade, mas estamos no 14º andar. E eu, particularmente, moro no Balneário Cassino, que é na praia. Então, lá é uma área que não é uma área de risco, né? Mas o centro e os bairros próximos ao centro, sim, serão todos atingidos nos próximos dias. Que bom que você está em segurança. E tem toda essa questão, né? A chuva, o vento e o deságue das águas interferem, né, em todo o desfecho do cenário nesses próximos dias. Falando sobre a situação geral, essas chuvas em volumes altíssimos que invadiram o Rio Grande do Sul, o que acontece para essa chuva fora dos padrões? Queria que você explicasse o fenômeno por inteiro. Sim, na verdade, a gente está nesse momento, né, passando por um evento extremo. Então, nós tivemos acumulados de mais de 700 milímetros no Vale do Taquari e região metropolitana de Porto Alegre. Isso é praticamente a chuva do ano esperada para o ano inteiro, que é algo em torno de 1.200 milímetros, né? Mas, infelizmente, esses fenômenos climáticos extremos, eles serão cada vez mais frequentes, né? Eles são, sim, consequência do aumento de temperatura do globo, né? E embora exista ainda uma teoria negacionista sobre isso, né? Infelizmente não é, e a gente está falando aqui baseado em ciência. O ano passado, por exemplo, nós tivemos 9 ondas de calor em todo o país. Este ano nós já tivemos 3 e temos a previsão de, no mínimo, mais 5 ondas de calor, né? Essas ondas de calor, elas ocorrem porque a gente tem ainda a temperatura do Oceano Pacífico acima da média. Nós temos a temperatura da superfície, né, de todo o continente acima da média. E atualmente foi, pelo pessoal da USP, né, foi lançado a informação sobre a temperatura do Atlântico também estar acima. Então, na verdade, causa um bloqueio atmosférico, né? A gente tem as massas de ar quentes e a gente tem ainda a entrada de massas de ar frio junto com as frentes frias, né, vindo do polo, e isso causa um bloqueio atmosférico, causando, infelizmente, essas chuvas demasiadas. É exatamente sobre a onda de calor a minha terceira pergunta, porque em contrapartida temos outros estados do país, da região centro-oeste e sudeste, em meio a essa onda de calor que consideram a quarta do ano. Parte do Paraná, do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais estão sobre ela, principalmente São Paulo, por exemplo, né? A diferença entre a temperatura desses dias e a temperatura dessa época do ano chega a 10 graus. A cidade tem batido recorde atrás de recorde de máxima para o período. Inclusive, nunca tivemos também uma onda de calor tão extensa. Não é, Natália? Eu gostaria que você falasse sobre esse fenômeno e quando que ele pode dar uma trégua, né? A gente tem uma previsão, alguns especialistas falam que vai ser na semana que vem, mas a gente já está há muitos dias com máximas de calor aqui em São Paulo, como eu falei anteriormente. Sim, infelizmente o que acontece? As ondas de calor, elas são fenômenos comuns no final da primavera e início do verão, né? E hoje a gente está vendo a presença desses sistemas já no outono, né? E estamos aí às vésperas do início do inverno e esses sistemas acontecendo, né? Eles se formam sim por diversos fatores, mas basicamente é pelas massas de ar quente, né, que nós temos vindas do norte do continente,
e sim esses bloqueios atmosféricos, né? Como eu expliquei para vocês. A gente tem metade do país, né, ou 60% do país com temperaturas muito elevadas, com muita umidade, e nós temos a chegada das frentes frias que vêm do polo, né, que são mais frequentes agora nesse período e são mais fortes também. E o que acontece? A gente não tem um avanço dessa massa a gente não consegue ter um avanço dessa massa de ar frio, né, por conta dessa quantidade de massa de ar quente que a gente tem presente em todo o país. Né? Antigamente nós tínhamos a presença dessas ondas de calor durante 3, 4 dias e elas estão realmente mais intensas. A previsão é que, a partir do próximo mês, quando as massas de ar frio ficarem mais intensas, elas consigam, então, desfazer um pouco, né, essas massas de ar quente, né, e levar um tempo mais seco para as outras regiões também. Né? Mas eu acredito particularmente que só a partir do próximo mês. Muito obrigada. Conversamos com a doutora Natália Pereira, que é meteorologista e diretora executiva da Catavento. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Imagina, disponha, fico à disposição. Até mais. Uma rodovia virou pista de pouso do bem para a chegada de doações. Um avião de pequeno porte pousou na BR-116 com donativos para afetados pelas chuvas em Guaíba e também em Eldorado do Sul. Cerca de 300 litros de água, remédios e alimentos não perecíveis foram enviados por um grupo de empresários do Rio de Janeiro em avião que pousou às margens da rodovia federal, fechada para o tráfego de veículos na altura do município de Guaíba. Depois das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a rodovia BR-116 se transformou em uma pista de pouso improvisada. O avião de pequeno porte levou doações para a população de Guaíba e Eldorado do Sul, cidades da região metropolitana de Porto Alegre, que foram duramente castigadas pela enchente histórica. De acordo com a prefeitura da cidade, a Brigada Militar prestou apoio para organizar o pouso da aeronave. A BR-116 também foi liberada para a passagem de um caminhão com 20 toneladas de alimentos enviado por empresários de Itapema, em Santa Catarina. Segundo a Prefeitura de Guaíba, as doações serão encaminhadas para cerca de 70 abrigos, que estão recebendo mais de 11 mil vítimas da enchente. Os mantimentos foram recebidos pelo prefeito da cidade e mais de 30 voluntários, que fizeram uma corrente humana para deixar os alimentos na sede da prefeitura. Pode parecer um absurdo, mas além de toda a tragédia que assola o Rio Grande do Sul, o estado também foi invadido por uma onda de violência. Casas e lojas têm sido saqueadas e até socorristas e voluntários ameaçados. Diante disso, a Força Nacional e policiais temporários foram deslocados para reforçar a segurança. Vamos ver. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, adota medidas para garantir a segurança da população, conter saques em alojamentos e roubos de embarcações. Ele solicitou ao Ministério da Justiça mais homens da Força Nacional e acionou governadores dos demais estados do Sul para envio de efetivos policiais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou na tarde desta terça-feira o envio de mais de 100 agentes da Força Nacional. Com isso, o contingente da força no estado chegará a 220. Outra medida será a contratação temporária de policiais da reserva. O governador afirmou que deve haver chamamento de 1.000 policiais para serem empregados na segurança nas ruas, mas também em abrigos e outros locais com necessidade de reforço. A Polícia Federal no Rio Grande do Sul informou que a maioria dos saques foi registrado na região metropolitana de Porto Alegre. Grupos táticos de Santa Catarina e do Paraná vão participar do reforço do patrulhamento das cidades, junto com as forças policiais locais, como a Brigada Militar. O governador já anunciou a liberação de 70 milhões de reais, inicialmente para serem divididos entre cada município atingido emergencialmente, com cerca de 200 mil reais. Outra ação vai ser a disponibilização de um recurso de aproximadamente 50 milhões de reais para o programa para atender cerca de 20 mil famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.
E veja a seguir, com redução de demanda, a AstraZeneca encerra a produção e a distribuição da vacina contra a Covid no mundo. E a gente fala também sobre um susto na Turquia. Avião arrasta fuzilagem na pista após problema com trem de pouso no aeroporto de Istambul. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Agora, 1h21, estamos de volta com mais notícias para você. E com a tragédia no Rio Grande do Sul, supermercados em algumas regiões do Brasil começam a limitar as vendas de produtos como o arroz. Um dos pilares da alimentação brasileira, o arroz agora está com a venda limitada por cliente em diversos estados, como aqui em São Paulo, Minas Gerais e também no Paraná. Essa estratégia foi adotada para preservar os estoques de produtos básicos para garantir a disponibilidade de itens essenciais para o maior número possível de consumidores. A medida pretende evitar o desabastecimento causado pelo impacto direto nas rotas de distribuição interrompidas em território gaúcho. Vale lembrar que o estado do Rio Grande do Sul, conhecido como um dos maiores produtores agrícolas do país, ele responde por aproximadamente 70% da produção nacional de arroz. Além disso, tem um papel crucial no fornecimento de soja, milho, leite, derivados e também proteínas animais. E agora vamos falar de eleições municipais. Termina hoje o prazo para emitir e regularizar o título de eleitor. Quem não regularizar o documento até essa quarta-feira não poderá votar nas eleições deste ano. E devido às chuvas, o prazo para os eleitores do Rio Grande do Sul foi prorrogado, em princípio, por 2 semanas. Acaba nesta quarta-feira o prazo para quem precisa requerer serviços eleitorais, como cadastramento de dados biométricos, emissão de primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. Já no Rio Grande do Sul, a prorrogação por 15 dias do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral foi autorizada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. A medida foi tomada em meio à situação de calamidade pública decretada pelo governo estadual e em apoio à população gaúcha afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Vale lembrar que os eleitores sem registro biométrico devem fazer a regularização presencialmente no cartório eleitoral. Para aqueles que já possuem biometria, é possível solicitar a regularização do título cancelado em uma unidade da Justiça Eleitoral ou pelo serviço de autoatendimento eleitoral no site do TSE. O atendimento presencial pode exigir um agendamento antes. Neste ano foram registrados cerca de 6 milhões de requerimentos de alistamento eleitoral. Destes, mais de 2 milhões se referem a solicitações de novos títulos e 2 milhões de pedidos de transferência de domicílio eleitoral. Um avião de carga da empresa de entrega americana FedEx precisou fazer um pouso forçado no aeroporto de Istambul. O incidente não deixou vítimas. Aterrissagem forçada na Turquia. Um avião de carga da companhia FedEx teve problemas na descida no aeroporto de Istambul. O Boeing 767, que tinha saído de Paris, teve uma falha no trem de aterrissagem dianteiro que não pôde ser acionado. Diante da emergência, o piloto teve que pousar o avião parcialmente sobre a fuselagem. Veículos de resposta foram ao local rapidamente para evitar um incêndio na aeronave. Autoridades turcas esclareceram que o incidente não deixou vítimas. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou nesta quarta-feira o fim das vendas de sua vacina contra a Covid, uma das primeiras produzidas na pandemia, após a redução da demanda. De acordo com o grupo farmacêutico britânico, há um excedente de vacinas atualizadas disponíveis, o que levou a uma queda na demanda pela Vaxzevria.
a farmacêutica decidiu iniciar a retirada do imunizante do mercado na Europa. A Agência Europeia de Medicamentos informou no seu site que a autorização de venda tinha sido retirada a pedido do laboratório. A AstraZeneca destacou o orgulho do papel da Vaxzevria para o fim da pandemia global. Segundo a empresa, mais de 6,5 milhões de vidas foram salvas apenas no primeiro ano de uso do medicamento e mais de 3 bilhões de doses foram distribuídas em todo o mundo. A vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, foi uma das primeiras a chegar ao mercado, apesar de não estar entre as especialidades do grupo britânico. E hoje a nossa viagem por esse mundão nos leva até a Jamaica, uma ex-colônia britânica. Você sabia? O país fica a 1 horinha de Miami e essa proximidade acaba contribuindo para ele ser um dos destinos mais procurados pelos turistas. Vamos ver. A Jamaica é um país insular no Caribe com uma topografia exuberante de montanhas, florestas tropicais e praias com recifes. O país é independente, porém ainda faz parte da chamada Comunidade das Nações Britânicas. Sendo assim, o rei Charles é figura monárquica relevante por lá. A Jamaica não possui uma economia desenvolvida. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do país, com enfoque para o cultivo de diversos produtos, tais como cana-de-açúcar, cacau, café, milho, mandioca, banana, tabaco e diversas frutas. Se você gosta de comida apimentada, encontrou o lugar ideal. O país é conhecido por seus pratos condimentados, em especial o jerk chicken, frango com limão e especiarias. É também a terra do homem mais rápido do mundo. O lendário corredor Usain Bolt é jamaicano. Algo interessante e ainda misterioso é que a Jamaica possui uma das maiores quantidades per capita de gêmeos e trigêmeos do mundo. Então, com a ajuda da tecnologia, vamos agora direto para a Jamaica do Brasil, gente. Vamos observar o que fazem os jamaicanos de Kingston, a capital do país do Brasil, direto para a Jamaica. Nas imagens, podemos ter essa visão completa de cima da cidade, com destaque para o porto e os grandes navios que estão chegando, partindo. A capital, além de ser o polo econômico, conta com muitas opções, é claro, de passeio, como parques e museus. E ao contrário da grande maioria dos lugares que a gente visita no final do jornal, no fuso horário da Jamaica, eles estão atrás de nós. Então, enquanto aqui é 1h27 minutinhos da tarde, por lá ainda são 11h27 minutinhos da manhã. Pois é. Você tem vontade de conhecer a Jamaica? Se você é um apreciador de café, por exemplo, saiba que lá existe o que chamam do café mais procurado e também mais caro do mundo, viu? Isso porque eles são cultivados em solo vulcânico. Olha só que chique, nem consigo imaginar o sabor desse café. E é com essas imagens e curiosidades que eu encerro o jornal de hoje. Mais tarde, 1h50, Tabata Pote chega com mais notícias para você. Até mais.